nome é Samuel, eu fui bolsista da Bolsa PIUC em 2024, no ensino médio, e junto comigo o orientador Andreas Koller, né? A gente participou dessa pesquisa que seria a produção de Anisopteromalus calandai e Neuroderma sericorni, que são para programas de manejo integrado de pragas pós-colheita. Bom, o que seria o controle biológico, né? Que foi basicamente o que levou esse projeto todo. O controle biológico, basicamente, ele se refere à utilização de organismos vivos, como predadores, parasitas, inimigos naturais, para suprir pragas, né? Para suprimir essas pragas e controlá-las, evitando, assim, o controle químico e a utilização de produtos sintéticos que são nocivos a nós, seres humanos, e ao meio ambiente. Então, percebeu-se, né, que é uma maneira sustentável de controlar e evitar os impactos, né, dessa praga que seria o Leucoderma sericorni. Bom, daí o besouro do fumo, como popularmente conhecido, né, é uma praga de grande importância econômica, já que se alimenta de tabaco, as folhas secas, charutos, cigarros, além de outros itens armazenados. E o controle do besouro, ele é basicamente por utilização de produtos sintéticos, o que é nocivo para nós seres humanos, o que dificulta sua contenção. E daí, como a gente pode minimizar esses impactos, seria a utilização de controle biológico, no caso de um parasita, que seria o Anisopteromalus calandai, que ele vem se destacando no controle dessa praga que seria o besouro do fumo. Bom, daí o objetivo dessa pesquisa basicamente foi avaliar, analisar e acompanhar os processos, além de otimizar também a criação de Leucoderma sericorni e de Anisopteromalus calandai, visando sua produção massal no controle biológico para programas de manejo integrado de pragas na cadeia de tabaco na região dos vales. Bom, daí a dieta, né? Na dieta, basicamente, para fazer essa criação das larvas de Leucoderma sericorni, elas foram desenvolvidas à base de farinha de trigo, de levedura de cerveja e de tabaco triturado, que no caso seria uma dieta seca, com 900 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de levedura de cerveja e 50 gramas de tabaco triturado. Da adição do tabaco na dieta, basicamente ela aumenta o desempenho das vespas quando são liberadas em armazéns de tabaco. E a dieta foi colocada em pote plástico com uma tampa adaptada, com uma abertura e coberta com um tecido de organza cristal para que tenha uma aeração, né, desses dietas. E das criações, né? As criações elas foram mantidas no laboratório de etimologia da Unisc, em Santa Cruz do Sul, em uma sala climatizada entre 28 graus a 2 graus Celsius e entre 60 a 10% de raios ultravioleta. E também com uma fotofase de 12 horas, que no caso seria 12 horas com a luz ligada e 12 horas com a luz desligada. Daí aproximadamente 200 dos indivíduos adultos eles foram colocados nessa dieta, daí permaneceriam lá por 10 dias e depois eles eram peneirados, removidos, e a dieta era homogeneizada e tudo isso era feito semanalmente também, essa peneiração. As criações aí, depois de 25 dias dava para perceber que tinham os casulos embaixo do pote, e daí quando eles ficavam bem amarronzados, eles podiam ser utilizados para a criação de Anisopteromalus, que seria essa parasita. Daí aproximadamente 50 gramas desses casulos, elas seriam expostas em potes com tampa com aeração a 150 vespas, que daí elas paralisariam e parasitariam essas larvas do hospedeiro. E após 10 dias, a nova geração de Anisopteromalus, ela começa a eclodir com uma razão sexual de 0,6. E os resultados, né? Daí, para garantir que o número necessário de vespas ela seja produzido, as larvas parasitadas podem ser armazenadas em resfriamento BOD de 10 graus Celsius por 15 dias, mostrando uma viabilidade maior em 50%, e bem como as vespas também, quando elas são resfriadas por até 5 dias, a capacidade de parasitar, né, seria reduzida somente em 10%. Muito obrigado pela atenção, e seria isso.